Shalom, bem-vindos ao canal Techuva. Meu nome é Vancler. Hoje eu vou dar um breve testemunho sobre relacionamentos. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles te chuva para mim de todo o coração. Shalom. Oi, pessoal. Hoje eu queria ter dado um testemunho diferente do que eu vou dar, né? A gente tem os nossos planos e eu estava aguardando algo muito especial que Deus está fazendo na minha vida, mas o papai mandou esperar. Ele falou: vamos esperar, vai demorar uma semana a mais para me receber e essa bênção que eu estou esperando e poder dar o testemunho. Mas eu aprendi algo importante nessa lição. Deus sempre está nos ensinando algo em tudo, né? A bênção que eu vou receber é uma bênção material, uma bênção que eu tenho esperado do Senhor, material, né? E quando não aconteceu, como todo ser humano, a nossa primeira reação é ficar decepcionado e questionar o porquê, né? E eu conversando com o papai, o meu Elohim, meu Deus, nosso Adonai, eu senti que era algo que estava acontecendo com a outra pessoa envolvida no, no caminhar dessa bênção. Tá? Eu não posso dar muita informação, porque vai estragar eu contar a bênção semana que vem, aí eu dou os detalhes. Mas o importante que eu aprendi nessa semana, neste testemunho, e no que vai acontecer ainda semana que vem, eu não sei ainda os detalhes, é que eu entendi mais uma vez que Deus está sempre mais preocupado com pessoas, com relacionamentos, do que com coisas materiais. E na, o que estava impedindo eu receber essa bênção era algo minúsculo. Eu achei estranho, né, a resposta daquelas pessoas, o porquê que ia atrasar a minha bênção. Então, quando eu questionei, eu falei, não tem jeito de resolver isso, será que é algo tão difícil assim? Porque era algo minúsculo mesmo, pequeno, né? E aí a pessoa finalmente, ela se abriu e falou a verdade. Às vezes a gente precisa de dar um empurrãozinho para escutar a verdade, né? E o que estava acontecendo é que essas pessoas estão passando por certas dificuldades. Aí eu vi logo uma oportunidade de louvar e abençoar a esse Deus maravilhoso que a gente serve, né? E eu falei, por que você não me falou isso desde o princípio? Se eu soubesse que era isso, eu ia simplesmente aceitar e a te ajudar em oração e interceder por vocês. E aquela pessoa ficou em estado de choque, porque ela falou que isso não é muito comum nos dias de hoje, que as pessoas estão só preocupadas com as coisas materiais. E eu falei, não, o Deus que eu sirvo, ele está mais preocupado com pessoas, ele está mais preocupado com relacionamento do que com coisas. E aí eu tive uma oportunidade de ministrar naquela vida, de falar com aquela pessoa sobre o Deus que eu sirvo, como ele é maravilhoso. E essa pessoa ficou assim, não acreditava no que ela estava escutando, né? Ela falou, realmente, você é um homem de fé e que serve a esse Deus. Então, Deus está me usando para ministrar na vida dessa pessoa. Ela mesma disse, você está tocando muito a minha vida e a vida do meu esposo com seu testemunho. Gente, a gente tem que lembrar que para muitas pessoas, nós somos a Bíblia deles. Eles nunca vão abrir uma Bíblia e ler a palavra de Deus voluntariamente, mas eles estão observando aquelas pessoas que seguem a este Deus maravilhoso, as pessoas que chamam Yeshua de Adonai, né, de Senhor, e querem ver os testemunhos dessas pessoas. Então, eu tive um privilégio de poder abençoar essas vidas, e agora a bênção material que eu estava esperando ficou em segundo lugar, ficou em segundo plano, diminuiu a importância daquilo. Então, eu pude me alegrar que Deus tem um propósito em tudo, e eu não sei o que vai acontecer semana que vem, mas as minhas orações mudaram em relação a isso. Eu comecei a falar com meu pai, né, com o papai. Falei, o que eu posso fazer
que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Talvez tenha algo que eu possa fazer para mostrar o teu amor, para mostrar a tua glória para essas pessoas. E eu creio que Deus vai me usar ainda semana que vem, e quando eu contar a bênção, vai ser mais do que uma bênção material, vai ser algo extraordinário que Deus fez na vida dessas pessoas. Então, se Deus permitir, semana que vem eu vou contar este testemunho que eu estava planejando de contar hoje. Mas, no entanto, eu não queria deixar de fazer um vídeo falando dos meus testemunhos, do que Deus está fazendo na minha vida, e como essa semana Deus colocou no meu coração relacionamentos, né, como o tema dessa semana, do testemunho dessa semana. Eu queria falar um pouco de relacionamento. Semana passada fiz um vídeo falando de uma pessoa muito querida para mim, que é a minha tia Lucinha, que faleceu. E ela, a vida toda dela, Deus sempre usou ela para unir as pessoas. E eu achei incrível que até mesmo após a morte, né? A gente estava no enterro da tia Lucinha semana passada, eu estava lá na Flórida, e até mesmo na morte, a tia Lucinha está sendo usada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Altíssimo, para unir as pessoas. Por que eu digo isso? Porque semana passada nós reencontramos muitas pessoas da nossa juventude, do nosso grupo de jovens da igreja da tia Lucinha. Ela era minha pastora, o meu tio Abraão era meu pastor. Era não, né? Eles sempre vão ser, mas eles eram os nossos pastores. Então, no enterro dela, né, nós tivemos a oportunidade de reencontrar muitas pessoas queridas, muitas pessoas que participou do nosso crescimento espiritual. E aí uma dessas pessoas, não sei quem, teve a ideia maravilhosa de marcar uma reunião, né? O nosso grupo de jovens se chama Ministério Força Jovem, e foi algo maravilhoso poder reencontrar alguma dessas pessoas. E aí uma deles teve a ideia de fazer uma reunião. Então, através de tecnologia, né, a gente pôde fazer um grupo no WhatsApp desses jovens, e um foi chamando o outro, um lembrava do outro, um lembrou do outro, e em período de alguns dias, este grupo se reuniu ali no WhatsApp, e agora nós temos acho que 42 pessoas, 42 membros desse grupo, e ali a gente está matando a saudade, conversando, compartilhando, falando das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, compartilhando fotos, né, da nossa juventude e trazendo em memória todas essas coisas boas que aconteceram com a gente. Nossa, é maravilhoso demais, e eu estou muito grato por cada uma dessas pessoas, de poder reencontrar com elas. E também da gente lembrar da nossa juventude, né? A palavra de Deus fala para a gente lembrar do nosso Criador na nossa juventude. Então, é algo que eu falo se eu tiver algum jovem escutando este vídeo, vendo esse vídeo, saiba que se você usar a sua vida para louvar e glorificar esse Deus tremendo e maravilhoso que a gente serve, você não vai se arrepender. Quando você chegar na idade mais avançada, como eu e muitos, né? E você vai poder olhar para trás e ter essas memórias maravilhosas. E como a gente sabe, né, o meu canal ele está sendo focalizado no hebraico, em Israel agora, né? Então eu não vou deixar de ter essa oportunidade de falar também para vocês dos níveis que a gente pode ter de relacionamento com Elohim, com o nosso Pai, o Todo-Poderoso, né? A gente também pode ter níveis diferentes de relacionamentos com Ele. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria pedir a você a deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo, deixar os comentários, porque ajuda o canal no YouTube. A razão que eu estou fazendo esse canal é para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso e aprender a palavra dele, e também ter um relacionamento pessoal com ele. Porque Deus, ele não quer religião, ele quer relacionamento com as pessoas. Então, eu marquei aqui alguns versículos
né? E eu vou colocar na tela para a gente falar sobre os níveis de relacionamentos que a gente pode ter com Elohim, o Criador dos céus e da terra. Tá? Então, o primeiro nível, coloquei, é o nível de criatura de Deus. Né? E eu coloquei como referência Adão. E a gente pode ver na tela o nome de Adão em hebraico. É muito interessante. Os nomes em hebraico, todos têm significados e todos podem nos dar uma mensagem mais profunda de como Deus trabalha. Porque tudo de Deus, a palavra de Deus é perfeita. E tudo que Deus colocou na palavra dele nos dá dicas e nos ensina coisas sobre ele. Ele está se revelando a nós. A palavra de Deus é uma carta de amor à sua criação. E ele está se revelando àqueles que buscam a ele, que procuram conhecer mais a ele. Então, no nome de Adão, nós aprendemos que o nome de Adão quer dizer humanidade, né? E também quer dizer, é feito de duas palavras em hebraico, que quer dizer sangue e Deus. Então, se você junta o sangue, né, a carne, o sopro de Deus com o Espírito de Deus, você tem o homem, a humanidade. Então, o primeiro nível é a criatura de Deus. Porque Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, até mesmo no nível mais baixo de relacionamento que a gente tem com Elohim, nosso Adonai, já é especial. Né? Deus nos criou a sua imagem, nós somos já especiais desde a criação. Né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele criou todas as coisas, e aí, no último, a sua obra-prima, né? Foi a única coisa que ele fez com as mãos, ele criou com as mãos. Ele ajuntou o barro, fez o corpo, soltou o seu espírito. Então, esse nome já é especial, mesmo sendo criatura de Deus. Depois vem o segundo nível, e é o nível de servo. Noé é o exemplo deste nível. Quando Deus decidiu destruir a terra através do dilúvio, por causa da maldade do homem, a palavra de Deus diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Achou graça aos olhos de Deus. Está em Gênesis 6:8, né? Algumas versões falam um pouco diferente. Eu vou ler a versão que eu tenho aqui na tela, mas muitas versões, se você ler, está escrito que ele achou graça aos olhos de Deus, né? A palavra de Deus diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isso aí que mostrou bondade, né? Ele achou graça aos olhos de Deus. E Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Então, ali, quando nós achamos graça aos olhos do Senhor, Ele nos chama para o servir, Ele nos chama para fazer algo em favor dEle. Então, esse é o segundo nível, o nível de servo. Próximo, e outra coisa, voltando ao hebraico, né? O nome Noé em hebraico é Noah, e é escrito com a letra Nun, o N, e o Het, né? Então, Noah é o nome de Noé. Mas o interessante é que se você ler o nome de Noé de trás para frente, é a palavra Hen. E a palavra Hen é graça. Isso que eu estava falando. Então, Noé é a graça de Deus. Nós encontramos graça aos olhos de Deus. O próximo é nosso pai Abraão. Abraão em hebraico. Então, e esse nível é o nível de amizade. Nós somos amigos de Deus. Né? Primeiro nós somos servos e aí nós nos tornamos amigos de Deus. E como é que a gente se torna amigo de Deus? Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça.
E ele foi chamado amigo de Deus. Então, como é que a gente se torna amigo de Deus? É quando a gente crê em Deus e obedece a Deus. Por quê? Qual a diferença entre isso e um servo, né? Um servo é quando você, por exemplo, você tem um chefe, você trabalha para um seu chefe. Ele está, ele tem, como se diz, esqueci a palavra agora, mas você trabalha por um chefe, ele tem autoridade, desculpa, essa é a palavra, autoridade. Ele tem autoridade sobre você e ele te dá um salário para fazer um serviço. Então, quando ele te manda fazer algo, você está fazendo algo para receber um salário e você está fazendo algo porque ele tem autoridade e ele pode te mandar embora, ele pode te repreender. Mas um amigo é diferente. Quando a gente faz as coisas por um amigo, a gente faz porque a gente ama o amigo. A gente faz para benefício do amigo. E a gente confia no amigo. Se você tem um amigo e ele falar para você, Van Clair, não entra ali porque ali é perigoso e vai acontecer isso e aquilo. Se você confia naquela pessoa, você obedece àquela pessoa. Você não vai. Mas se você não confia ou duvida daquela pessoa, você não obedece. Então, é essa a diferença entre o servo e um amigo. Um amigo, ele está por dentro, ele tem mais intimidade com a pessoa, ele confia na pessoa e ele faz algo por aquela pessoa, não para receber algo em retorno, não para receber um salário, mas por amor. Então, essa é a diferença. E Abraão fez isso. Né? E a palavra Abraão, em hebraico, tem a palavra pai, né? Ele é pai de nações. Av, pai, e as outras letras, nós aprendemos que quer dizer povo. Então, é pai de muitas nações, é pai de muitos povos, né? E é através dele que a gente se torna amigo de Deus, é através do exemplo dele que muitos recebem a palavra de Deus através da fé. Ele é o pai da fé. Próximo é Israel. Próximo nível é Israel. Isso é o nível de família, filhos e filhas de Deus, né? O mundo, muitas pessoas no mundo dizem, nós somos todos filhos e filhas de Deus. E isso seria maravilhoso. E isso é o desejo de Deus. Ele quer que a gente todos sejam filhos e filhas dele. Mas isso não é uma realidade biblicamente falando. Nós somos primeiros criados por Deus. E aí Deus nos adota e nós aí nos tornamos filhos de Deus. Israel é o nível de família, o relacionamento que nos mostra como ser família de Deus. Êxodo 4, versículo 22 e 23 diz: Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então, ali Deus chamou Israel do seu primeiro filho. Ele chamou Israel, e ali estava falando do povo de Israel, né? Israel já não estava nem ali mais, o povo de Israel que ele estava falando. Ou seja, todos aqueles que se chamavam, que eram descendentes de Israel, são os filhos dele, né? E a palavra em hebraico Israel é uma das palavras mais lindas, né? Teria que ter um estudo individual só para isso. Mas ali a gente vê que Israel quer dizer príncipe de Deus. Uma das traduções, uma das versões, né? Porque existe, como eu disse, existe vários que a gente pode aprender. Mas uma das versões é príncipe de Deus. E quem que é o príncipe? Né? Quem que é um príncipe? É o filho do rei. Filho do rei é príncipe. Então, Israel é o nível de família, o nível de ser filhos e filhas de Deus. O próximo também é Israel, né? O próximo nível, o nível mais íntimo, um nível de um relacionamento matrimonial, ou seja, noivo ou noiva, né? Noiva ou esposa de Deus. Nós vamos ser noivas e esposas de Deus. Esse também é o nível de Israel também. E Isaías 54, versículo 5 diz: Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. E ele é chamado o Deus de toda a terra. Então ali Deus nos chama de esposa, ele é o nosso
marido, né? É estranho a gente falar isso. Eu, como homem, por exemplo, é muito estranho eu falar que eu sou noiva de Cristo e que eu vou ser esposa de Cristo. Mas a gente tem que pensar diferente. A gente não pode pensar da forma terrena, a gente tem que pensar de uma forma espiritual. Está falando de relacionamento. Não existe nenhum relacionamento mais íntimo em terra do que um relacionamento entre marido e mulher. O relacionamento matrimonial é o mais íntimo que a gente pode alcançar. Então, normalmente, quando a gente pensa nessas coisas, a gente já pensa logo na parte final, do sexual, e é muito estranho a gente falar assim, né, que eu sou esposa de Jesus, ou noiva de Jesus, ou noiva de Deus. Opa, tá trovoado aí. Mas a gente tem que pensar no lado de intimidade, a gente está falando de relacionamento, tá? Então, não existe nada mais íntimo do que o marido e mulher, né? A palavra de Deus fala que quando Deus une o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne, que é uma figura de como Deus, Elohim, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, eles são Echad. A palavra em hebraico é Echad. É a mesma palavra que está escrito lá. Quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam Echad, que é a palavra um em hebraico. Então, os dois se tornam uma só carne, eles se tornam Echad. Mesma coisa, nós vamos um dia nos tornar um com Deus, né? Elohim, quando a gente chegar no glória. Então, agora nós somos noivas de Cristo. Mas no futuro nós vamos ser esposa também. Então, agora vamos falar do último nível de Yeshua. Por que eu falo Yeshua, né? Eu quase sempre não falo Jesus. De vez em quando eu falo Jesus, mas eu sempre gosto de usar Yeshua, porque o nome dele é Yeshua. A gente está falando de relacionamento aqui, falando de intimidade. O nome é uma das coisas mais íntimas que a gente pode dar e receber um com o outro, né? Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, ele é meu amigo por quase 30 anos, desde o high school. O nome dele, todo mundo conhece ele como Peter, que é Pedro, né? Peter em inglês. Mas esse não é o nome dele. O nome dele é grego. Ele é grego. O nome dele é Panagiores. E o sobrenome dele é Georgouses. Panagiores Georgouses, que é até difícil de falar. Então, muitas pessoas conhecem o Peter muitos e muitos anos. A minha mãe mesmo, outro dia eu estava conversando com ela, quando eu falei o nome do Peter para ela não acreditava, porque esse tempo todo esse tempo que eu conheço a ela também conhece, mas ela não sabia o nome dele. Tá? Então, quando a gente conhece uma pessoa com mais intimidade, a gente conhece o nome dele, aí às vezes a gente até começa a conhecer apelidos, né? Tem apelido que a família dele chama ele, por exemplo, que é um apelido que a família dele chama ele. É uma coisa mais íntima ainda, mais carinhosa. E a maioria das pessoas não conhecem nem o nome dele, nem o apelido dele. Agora, quando a gente chama ele de Peter, quer dizer que ele não vai responder? Claro que não. Inclusive, ele escolheu esse nome. Ele escolheu o nome porque é mais fácil. Em inglês é muito difícil a gente falar Panagiores, né? Mas no grego não, no grego é um nome comum. Então ele escolheu esse nome. Então se você chamar ele de Peter, ele não vai te ignorar. A mesma coisa com Jesus. Se você chamar Jesus, se você clamar Jesus, ele não vai te ignorar, ele vai te escutar, ele vai responder. Mas o nome dele não é Jesus, o nome dele é Yeshua. Então, é algo meu, não sei, não estou falando que as pessoas têm que fazer isso, mas eu sinto agora uma intimidade maior com Yeshua. Eu gosto de chamar o nome dele de Yeshua. E eu sinto que é a mesma coisa comigo, né? Quando as pessoas falam meu nome errado, eu não ignoro aquelas pessoas, não fico com raiva daquelas pessoas. Mas quanto mais a pessoa me conhece, eu começo a ter uma expectativa que eles vão me chamar do meu nome corretamente. Então, mais uma vez, é algo meu, e se você sentir o mesmo, você pode sentir a liberdade de fazer isso. Mas eu gosto de chamar ele de Yeshua. Depois que eu aprendi o nome dele, eu gosto de chamar o nome dele como é.
E outra coisa, porque em hebraico os nomes têm muitos significados, né? O nome Yeshua é algo que que tem muito significado. Então, quando a gente, por exemplo, lê a palavra de Deus no Antigo Testamento, quando a gente vê o nome Yeshua, quando a gente vê Yeshua, a gente tem uma ligação maior. Porque Yeshua, se fosse traduzir mesmo para português, quer dizer salvação, não Jesus, salvação. Jesus não significa nada. O que significa Jesus? Não significa nada, não tem significado, é simplesmente um nome. Mas em hebraico, Yeshua quer dizer salvação, salvador. Tá? Então, por exemplo, quando a gente lê Salmo 62, versículo 1, a palavra diz o seguinte em hebraico, né? Vou tentar ler em hebraico, tá, gente? Estou aprendendo ainda. Está escrito Ar El Elohim, né? Ar El Elohim, do, desculpa, Domit, Nefesh, Mimenu, Yeshuati. Tá? Então, em português é a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Mas quando você lê em hebraico, está escrito assim: minha alma descansa somente em Elohim, dele vem o meu Yeshua. Olha como é que muda o significado do versículo. Tá? A minha alma descansa somente em Deus, já é maravilhoso. A minha alma descansa em Deus, dele vem a minha salvação. Mas se você lê em hebraico, você está lendo assim: a minha alma descansa em Elohim. Elohim é Deus em plural. Então está dizendo: a minha alma descansa no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Dele vem o meu Yeshua. Então está falando que de Elohim, do Criador do céu e da terra, vem Yeshua. Jesus desceu e veio porque o Pai enviou. Então muda muito o significado dos versículos em hebraico. Por isso que eu estou criando um amor muito grande pelo hebraico, tentando estudar cada vez mais o hebraico. Tá? E é por isso que eu chamo ele de Yeshua também. Mas vamos lá, ter um paralelo nos relacionamentos com Yeshua, que são paralelos do que eu acabei de ler do relacionamento com o Pai. Primeiro, nós somos criação. O primeiro nível do nosso relacionamento com Yeshua é criação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Yeshua, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ali, no primeiro nível de relacionamento como criatura, Deus nos amou mesmo assim. Nós somos somente criatura de Deus e Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou Yeshua para morrer por nós. Então, esse é o nível de criação. Deus ama o mundo inteiro. Ele ama toda a sua criação. Ele ama tudo que Ele criou, todos que Ele criou. De tal ponto que Ele morre por nós. Mas todo aquele que nele crê vai ser salvo. Nós temos que fazer a nossa parte. O que Jesus fez é o suficiente para todos, mas nós temos que fazer a nossa parte. No segundo nível, Ele nos chama, da mesma forma que Ele chamou Noé, para segui-lo e servi-lo. Né? João 1, versículo 43 diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Então, Filipe achou graça aos olhos de Yeshua, e Yeshua o chamou para segui-lo, e ele obedeceu. E aí nós nos tornamos servos de Yeshua, servos de Jesus. O terceiro nível é o nível de amizade. A gente vê em João 15, versículos 12 a 17. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, né? Serão. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamados de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei
conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Mais uma vez, como é que a gente se torna amigo de Deus, amigos de Yeshua? Obedecendo os mandamentos dele por amor, não por recompensa, não por salário, mas por amor. É um paralelo muito bonito. E o outro paralelo, o nível número 4, de a gente se tornar filhos, irmãos de Yeshua e filhos de Deus. Tá? Lembra Mateus 12, versículo 47, a seguinte diz: Alguém disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele respondeu, né? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui está minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do Pai que está nos céus, este é o meu irmão e a minha irmã e a minha irmã. E João 1, versículo 12 e 13 diz, contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, falando de Yeshua, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui, mais uma vez, se tornarem filhos de Deus. Então, aquela coisa que as pessoas dizem no mundo, né, que todos somos filhos de Deus, infelizmente não é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus. Mas aqueles que creem no nome de Yeshua, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos adotados. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando a gente recebe e crê no nome de Yeshua, o nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E o último nível é o nível de esposa, o nível de noiva, né? Um relacionamento mais íntimo que a gente pode ter. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 diz, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Isso é Paulo falando com a igreja. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. E Apocalipse 19, versículo 7 diz, fala sobre o casamento, né? Esposa, porque a gente agora é noiva. Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia! Esse vai ser um dia maravilhoso e glorioso, que a gente vai estar nos elevando ao nível mais íntimo do nosso relacionamento com Yeshua. Até a gente chegar nesse dia glorioso, vamos a cada vez mais nos aproximar dele, cada vez mais aumentar o nosso nível de relacionamento com ele, andando com ele, caminhando com ele, conhecendo a ele, servindo a ele, obedecendo a ele. A gente vai aumentar os nossos níveis de relacionamento com esse Deus maravilhoso. Que vocês sejam abençoados, recebam um shalom de Deus e a gente se vê no próximo testemunho. Deus permitindo, semana que vem eu vou dar o testemunho da bênção que eu mencionei hoje. Então, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para você ser notificado dos vídeos quando eu for colocando. E também não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, deixar os seus comentários, porque tudo isso ajuda o YouTube a mostrar esse canal e esses vídeos a outras pessoas, tá? Então, a meta é essa, a meta de alcançar o máximo de número de pessoas possíveis. Muito obrigado desde já
e vocês fiquem com Deus e a gente se vê. Shalom.